Deus, Deus seja louvado. Nossa nona aula de eclesiologia. Que maravilha. Semana que vem, querendo Deus, é a nossa última aula. Então, acabamos de orar. Nossa nona aula de teologia sistemática da matéria de eclesiologia. Já pedimos a bênção de Deus e agora vamos ler um texto bíblico e logo na sequência vamos direto para o assunto. Hoje eu quero concluir a matéria do livro texto e também quero dar uma pincelada nos outros livros do Bancroft, do Erickson, do Hobbes, mas o ponto principal vai ser falar sobre adoração. Adoração, que é um assunto sobre aquilo que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas, falando também sobre aquela questão dos meios da graça da igreja. Nós aprendemos com o nosso querido irmão Gruden, do livro texto, que ele define 11 meios da graça. Naturalmente são mais do que 11. No entanto, como a gente trabalhou bastante semana passada, cada pastor, cada teólogo vai ter uma linha, mas o importante é que toda a nossa construção sobre essa questão que são os meios da graça, a gente esteja bem fundamentado nas Escrituras. E reprisando o que são meios da graça, são maneiras em que cultuamos a Deus, servimos a Deus, fazemos a obra e que Deus nos abençoa, derrama sobre nós sua graça, seu favor e sua misericórdia. Então, como é praxe, como é costume, vamos ler aqui um texto bíblico e eu quero convidar vocês a lerem comigo Juízes, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 3. Livro de Juízes, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 3. Preguei recentemente uma mensagem de Josué e usei o texto de Juízes como base da minha reflexão, fazendo um apontamento para a minha reflexão de Josué. Então, está aberto aí, pastor Johnny? Pastor, é Juízes 1, do 1 ao 3, né? Do 1 ao 3. Você vai ler em que versão? Eu estou lendo na NVI. Tá. Dil, você está aí com qual versão? Microfone, Dil, tá fechando. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ótimo, então tá. Eu vou ler vou ler também aqui na Almeida Corrigida Fiel. Ótimo. Pode ler para nós, pastor? Vamos Do lá? 1 ao 3. Do 1 ao 3. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território, e os homens de Simeão foram com eles. Joia. Na minha versão, né, principalmente o versículo 1, queria reprisar do meio do versículo em diante, né, logo depois da pergunta, que Israel pergunta ao Senhor. Olha que interessante. Queria destacar aqui. O grande líder de Israel tinha partido. Eles tinham terras a serem conquistadas. Guarda isso, tá? Hoje vai ser determinante. Vou até dar uma lição de casa. Não é valendo nota. Poderia. Não é, mas é uma recomendação. Eu preguei no dia 6, agora, desse mês, uma mensagem chamada Um Adorador, o Maior Conquistador. Usando Josué capítulo 13, versículo 1 e Juízes capítulo 1, do 1 ao 3. Por que eu usei esse termo? Porque quando Josué lá no capítulo 13 está escrevendo, o texto diz que ele já estava velho e Deus disse para ele, olha, ainda tem muita terra a ser conquistada. Ou seja, a obra de Deus na vida de Josué e do povo de Israel foi uma obra inacabada. Interessante, né? Não estava tudo
O Josué não foi lá e conquistou tudo 100%. Deus sempre deixa um pedaço para depois. Estratégia divina. É que nem a igreja. A gente monta uma igreja, cresce, é um grande poder, mas quem disse que acabou? Tá nada. Tem ainda um pedaço para depois. Quem sabe é a melhor parte. Então, aqui no texto que acabamos de ler, depois da morte de Josué, e a gente subentende, depois da morte desses líderes, o povo de Deus pergunta para Deus: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar com eles? Ora, Deus não tinha dito que tinha terra para ser conquistada? Porque eles estão perguntando quem será o primeiro dentre nós? Eles estão pedindo uma direção. Olha que fantástico. Guarda isso. Eu quero que vocês guardem isso. Por isso que eu estou dizendo que eu quero que vocês ouçam. Claro, não é como tarefa valendo nota. É uma tarefa porque eu acho que vai ser um divisor de água para o coração de vocês. Porque aqui na pergunta deles, quem vai ser o primeiro dos nossos irmãos a ir diante de nós, já que o nosso líder morreu? Precisamos de alguém para tomar a frente. Precisamos de alguma coisa para ser essa ponta da flecha, a ponta da lança, para dar o pontapé inicial e lutar, porque a terra precisa ser conquistada. E aí o versículo 2, lê para nós, Gil, na sua versão mesmo. Versículo 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. E aí, Judá e Simeão se unem, e Judá vai à frente, Simeão vai atrás, e o resultado, capítulo 1, vai mostrar o que acontece, que realmente eles têm muito êxito, muitas coisas boas, ou seja, aonde Judá pôs a mão, aonde Judá pôs a planta do pé, Simeão indo como seu aliado e o seu sucessor, ou seja, a segunda tribo, fazendo esse papel de apoio a Judá, deu tudo certo. Mas o capítulo 1 de Juízes é fantástico isso, é fantástico. Vai mostrar que apenas algumas pessoas que eram os queneus se unem também aos habitantes de Judá, e fora disso, todas as demais tribos, ou pelo menos quase todas, Manassés, Efraim, Zebulon, Asser, Naftali, Dan, não coloca Judá na frente. Não põe Judá na frente. E o texto vai mostrar aqui, em Juízes 1, é bem sutil, mas quando lemos de uma forma com bastante atenção, nós entendemos uma coisa muito interessante. A gente percebe aqui que porque essas tribos não colocaram Judá na frente, os cananeus que estavam perto deles os enveredaram, os enganaram, ou se não, os atrapalharam no processo. E também eu entendo pelo texto que aquelas 2,5 tribos que estavam a leste do Jordão fizeram a mesma coisa, porque o texto não diz. A única tribo que não é citada aqui é a tribo de Ruben e de Isacar. Mas o texto, por não citar também, eu deduzo também que eles não colocaram Judá na frente. Agora, presta bastante atenção. Só a tribo de Simeão que colocou Judá na frente. E só a tribo de Simeão, juntamente com a tribo de Judá, teve êxito. Agora, talvez você esteja me dizendo assim, mas pastor Raia, tá bom, e daí? Deus falou, a gente obedece. Que significado é esse que tem a tribo de Judá? Vamos lá? Vamos lá para Gênesis 29, 35? Leia para nós, pastor Johnny. Gênesis 29, 35. Acontece uma coisa aqui interessante. Gênesis Eu acho 29, que vocês se lembram bem. 29, 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor.
Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Opa, peraí. Então quer dizer que o nome Judá significa... Pode ler de novo, pastor Gil? Desculpa, voltando aqui. Desta vez louvarei o Senhor. Ou como está na minha versão, esta vez louvarei ao Senhor. A palavra Judá significa adoração, louvor, exaltação, glorificação. O que Deus estava dizendo aqui, irmão, essa mensagem aqui, ó, sem falsa modéstia, foi um presente de Deus, um presente magnífico ao meu coração, à nossa igreja, a muitas vidas. E confesso que o meu esboço está muito melhor do que a própria mensagem pregada lá no dia. Eu amei a mensagem pregada, mas o meu esboço está mais gostoso, está mais cheio de detalhe. Mas assim, por que eu estou falando tudo isso? Onde eu quero chegar? Deus estava dizendo aqui para as 12 tribos de Israel, coloque o louvor na frente, coloque a adoração na frente e conquiste a terra. Posso ouvir glória a Deus dos alunos? Amém. Glória a Deus mesmo. Amém. Glória a Deus. Já captaram a mensagem, né? Sim. Já captaram. E aqui, irmãos, agora vamos à essência e uma síntese rapidinho. Josué não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Efraim. Mas Josué, quando era auxiliar de Moisés, ficava na porta do tabernáculo fazendo o quê? Lembra? Ele ficava adorando o Senhor. Ele era um adorador. Moisés subia para o Sinai, ele ia até onde podia, ficava no pé do Sinai, adorando. Meus irmãos, aqui no livro de Juízes, eles oscilam o tempo todo, por quê? Porque eles deixam de adorar a Deus, e quanto menos adoração, menos vitória. Quanto menos adoração, mais o inimigo cresce. Olha. E sabe qual foi o grande insight que Deus me deu pregando sobre o livro de Josué? Porque quando Deus diz que há muita terra a ser conquistada, e Deus dá algumas dicas e alguns segredos, mas Deus não mostra tudo. Puxa, isso que me fascina, irmãos. Tem coisas que Deus mostra tudo. Quem é o Salvador? Mas tem coisas que Deus quer que a gente descubra pela comunhão. Sabe? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe? Nessa interação de consagrar a mente, o coração, a vida. Dessa forma, Deus vai então dando sinais. E as escrituras vão sinalizando. Perceba, eu não estou aqui querendo, irmãos, dar uma interpretação cabalística ou espirituosa sem sentido, não é isso. Mas quando a gente começa a ver, Moisés, ele era o quê? Ele era um adorador. Josué era o quê? Era um adorador. O próprio Caleb era o quê? Da tribo de Judá, ele era um adorador. Então, o que acontece? Quando Deus disse, olha, há muita terra a ser conquistada, olha que fantástico. Quem foi o maior conquistador de territórios da história de Israel? Físico. Isso eu estou falando aqui de reino humano, antes de Jesus. Josué. Depois de Josué, teve algum outro líder que expandiu mais os seus territórios, conquistou? Davi. E vem cá, Davi era o quê? Davi era o quê? Nossa. Fala, por excelência, ele era soldado, ele era profeta, ou ele era o quê? Adorador. Fantástico. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Só aqui já dá para a gente encerrar essa aula. É fantástico, porque Davi, e aí foi onde Deus me fez enxergar algo, que o maior conquistador de todos os tempos foi um adorador. Pode ver.
Depois de Davi, o maior conquistador de todos é Jesus, que adorou o Pai, realizou a obra de redenção e redimiu o universo. Pode ver, Jesus veio fazer o quê? Veio adorar o Pai, fazer com que o Pai fosse glorificado, e o glorificou. Por isso que ele é o redentor da história. E por isso que ele é o governador dos séculos. Ninguém é como Jesus. Ele não só conquista no mundo físico, mas espiritual, restaura tudo, mas ele também foi o maior de todos, incomparável. Por isso que a redenção é realizada por meio de Jesus, e o nome dele está acima de todo nome, e por causa dele todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então eu quis deixar essa síntese, porque, irmãos, hoje a gente vai falar sobre adoração, e eu estou felicíssimo, porque você vê, irmãos, a aula, como eu costumo dizer, ela é viva. Eu nem imaginaria, por exemplo, que Deus me daria um presente. E quando eu começo essa mensagem, irmãos, eu faço até uma citação logo do início, dizendo: irmãos, eu não estou pregando para vocês hoje aqui na igreja, tá? Essa mensagem eu estou pregando para mim. Então entenda que eu não estou pregando porque eu sou ainda uma criança aqui. Deus me presenteou com essas iluminações e eu só estou aqui abençoando vocês porque eu quero crescer e sair dessas fraldas e me tornar um adorador. Porque todo adorador se torna conquistador. Fantástico, fantástico, fantástico. Tá bom, meus irmãos? Querem comentar alguma coisa? Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Viu? Muito interessante isso, né? Eu fiquei surpreso de ver como que isso é impactante, né? Quando eu estava lendo o livro, eu vi que algumas guerras foram vencidas com os cantores, né, na frente do exército. Cara, isso foi tão tremendo para mim. Falei, meu Deus do céu, Jesus amado. Você entende quando eu falei das pistas? Que Deus dá pistas? Deus, ele dá pistas para que a gente descubra, porque ele não quer que a gente adore. Preste atenção. Deus não quer que a gente adore por interesse. Concorda? Verdade. Não, adoração me faz ser um conquistador, então eu vou ser um interesseiro. Vou começar a adorar agora porque Deus vai abrir porta. Não, não é isso. Porque essa barganha não vai subir para o céu, né? Deus quer que eu se torne um adorador que nem Davi. Ó, irmãos, eu não vou falar a mensagem não, mas ó, eu preguei 1h20 nesse dia. Aliás, eu ando pregando 1h20, irmãos. Tem hora que até eu fico com vergonha, porque eu falo, meu pai, 1h20, eu queria subir lá para pregar meia hora. Eu vou matar meu povo. Mas é o que Deus está me dando, então. E graças a Deus, ontem eu recebi uma mensagem de um irmão que ele falava, Pastor Rai, como Deus tem me abençoado com essas mensagens de Josué, e me consola essas coisas, entendeu? Porque eu falo, meu Deus, 1h20 é muita coisa, mas é 1h20 para poder passar essas ideias, para fazer os links, as pontes, e assim, se eu talvez fosse muito rápido, talvez não seria claro, mas só um detalhe, Davi escreveu, eu quero que, vocês vão ver lá, mas eu quero falar só isso, Davi escreveu algum salmo dele vencendo Golias? Vocês lembram disso? Não, eu não lembro. Oh, mas pera lá, a maior conquista da vida dele, ele não vai fazer um salmo glorificando a Deus pela conquista dele por ter vencido Golias? Não me recordo também. Perceba, se fôssemos nós, talvez a gente faria, porque a gente muitas vezes é vaidoso. A gente tem que mostrar que a gente venceu Golias. Mas Davi escreve salmo fugindo de Saul, no pecado com Betseba. Oh, meus irmãos, olha aí, ó. É Deus sendo exaltado, não é o homem sendo engrandecido. Então, vamos ouvir a mensagem, tá bom? Fica aí a dica. Tá bom? E vamos pro livro, que hoje a gente vai correr com bastante coisa, mas eu estou muito feliz, irmãos, e assim, sem falsa modéstia, sabe? Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque é um presente de Deus para nós. Para mim, para a igreja, para vocês. Porque a gente trabalhou bastante aqui nas nossas últimas aulas, e foi muito interessante. Inclusive o livro, não está por aqui, eu deixei o desenvolvimento natural da igreja. A gente viu que uma das características de muita saúde na igreja é o quê? Uma igreja que adora. E a adoração não tem nada a ver com a canção. A adoração está muito além da canção. Muitas vezes a gente precisa fazer uma pergunta para nós, né? O que
A adoração não é. A adoração não é canção, a adoração não é emoção, a adoração não é modismos, a adoração não é liturgia carismática, a adoração não é isso. Porque você pode nem ser músico e ser um adorador. Por exemplo, José do Egito era um grande adorador. Jesus mesmo, ele não compõe salmos, hinos, e você não vê ele com nenhum instrumento, e ele era um adorador, o maior de todos. A igreja primitiva, você não vê, por exemplo, a não ser Paulo, fazendo poucas declarações, de uma aqui, outra acolá, mas você não vê canções, você não vê muitas poesias. Eles usavam as poesias já criadas pelos seus antepassados, que eram salmos, que eram os livros poéticos. E eles cantavam a Bíblia dessa forma. Mas o Novo Testamento tem adoração? Tem. Mas só de canção? Não, de vida. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é canção. A adoração é a prática do amor por meio da nossa devoção e por meio da nossa paixão sendo demonstrada poeticamente ou por meio da vida praticada. Quando alguém faz a obra de Deus, ele adora Deus. Então, em síntese, a adoração é toda obediência da alma, do coração, para Deus. Então, enquanto eu obedeço, eu o adoro, porque o maior sacrifício agradável a Deus é a obediência, porque se ele quisesse sacrifícios, ele pediria. Então, em síntese, a adoração é uma expressão total de obediência e de amor e de devoção a esse Deus que tudo faz, seja bom ou seja mal. Então, a gente precisa saber disso, porque assim como a igreja primitiva, nós não notamos na igreja primitiva uma liturgia de cantos, mas nós notamos na igreja primitiva uma característica de adoração em atos, em fatos, em obediência. E por essa razão eles se tornaram vencedores, porque eles adoram a Deus. Adoram a Deus sofrendo perseguições, adoram a Deus obedecendo, sendo ovelhas levadas ao matadouro, ou seja, eles adoram e também cantam. Perceba que a canção vem como um aliado dessa oração. Alguém já disse, muito bem dito, que a canção é a oração cantada. Então é fantástico isso. Então, assim, a gente tem que fazer uma pergunta que a adoração não é. E uma das coisas que mais Deus procura, sobretudo, é o quê? São adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, isso daqui é fantástico. Eu me lembro que eu estava no pregão e, certa ocasião, um grande ministro do pregão caiu em pecado. Ele era um grande músico. E eu estava do lado de um obreiro e esse obreiro falava assim: Pastor Rai, nós precisamos orar para aquele ministro porque ele é um adorador, as trevas ficam furioso com ele. Aí eu disse para esse irmão que era um obreiro, eu falei: escuta, irmão, e aquele irmão ali, que é uma simples ovelha, o diabo também não fica furioso quando ele peca? Não, pastor, mas porque aquele lá é um levita, ele leva a igreja à adoração. Eu falei: irmão, você está entendendo errado. Toda ovelha que ama Jesus, indiferente se ele está diante de todos ou se ele está de trás dos bastidores, ele é um adorador. O problema é que nós, na nossa cultura, a música é muito poderosa e muito influente, logo nós damos muito mais valor à música do que, de fato, à adoração. Podem ver que a fala desse irmão era uma fala destacando o cantor que levava a igreja à adoração, e não o adorador pelo adorador. Porque o irmão da portaria é adorador, a irmã do ciclo de oração é adoradora, aquela mãe que educa os filhos com piedade, com zelo, ela é uma adoradora, ou seja, as trevas vão ficar empolvorosas com qualquer um que se desvia, não só com o adorador, não só com o pastor. É claro que o dom público deles nos fascina mais. E eu me lembro que uma outra ocasião, um outro irmão também, ministro de música, falando sobre adoração e destacando como que se a adoração fosse a adoração cantada, tá, irmãos? Estou me referindo aqui à música, a musicalidade, sabe? É a coisa mais importante do culto. Eu falei assim: irmãos, vem cá. Onde estão os apóstolos cantando? Nós temos um episódio, que é o episódio ali perto
do Getsemane que eles saem cantando. Única ocasião que os apóstolos cantam com Jesus, no Novo Testamento. E onde os apóstolos cantavam? Aí o irmão falou, eu não sei. Eu falei, e Paulo cantava? Pois é, então. E Jesus era cantor? Eu falei, pois é. Então quer dizer que no Novo Testamento não tem adoração? Aí o irmão parecia que ele ia ter um infarto quando eu fazia essas perguntas, porque foi um choque de contracultura. Ele nunca pensou que o Novo Testamento, ele pensava o seguinte, que a adoração é essa expressão artística que a gente tem do período de louvor. Não, meu irmão. A adoração é estilo de vida. Quando alguém evangeliza, ele está adorando. Quando alguém serve na igreja, ele está adorando. Quando alguém ama, ele está adorando. A adoração é estilo de vida. Por isso que Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus encontrou Davi? Deus não encontrou Davi porque viu nele que ele tinha tendões, que ele tinha braço. Podia até ter. Mas Deus viu nele o que? Um homem que adora. Que na simplicidade do campo, diante das ovelhas, adorava ao Altíssimo e via coisas que ninguém via. Por isso que Deus falou, é ele, e separou ele. Então a adoração é uma coisa das mais poderosas, e hoje a gente vai trabalhar aqui, além do livro, a gente vai pincelar, tá bom? Beleza? Algum comentário até agora? Querem comentar alguma coisa? Ô pastor, nesse livro Desenvolvimento Natural da Igreja, tem um ponto muito interessante que eu gostei bastante, que ele fala do espírito contagiante. Um dos fatores para o crescimento da igreja é ter um espírito contagiante. Ele aborda né? Entusiasmo. E é muito interessante que esse espírito é fruto do secreto, né? De uma adoração, de um verdadeiro adorador. Impressionante, agora muito legal. É só na canção cantada? É só durante a igreja? Não. A irmã que ora no ciclo de oração, que ora com fervor, que ora com piedade. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li na minha vida, depois de convertido, foi dado para mim, emprestado por um irmão. Não sei se você já ouviu falar do Bispo Lalá do Renascer, é um dos braços direitos do Estevão Hernani. Ele trabalhava comigo. Esse Bispo Lalá, ele era só o Lalá lá no pregão. Ele, naquela época, era da Igreja Batista. E o primeiro livro que eu li, livro cristão, foi A Oração que Funciona, autor desconhecido. Foi o Lalá que me emprestou, depois da minha conversão. E lá, nesse livro, contava uma das histórias que dizia que o autor contou que uma das orações mais poderosas que ele ouviu na vida foi de um irmão que começou assim, Senhor, e o irmão começou a chorar, e não parava de chorar. E só chorava e chorava, e o autor estava do lado. E o irmão chorava e chorava e chorava. E chorava aquele choro gostoso, aquele choro da alma. Aí depois de alguns minutos disse, amém. E aí o autor do livro disse que foi uma das orações mais poderosas que ele ouviu. Ou seja, foi uma oração repleta de adoração. Perceba, uma mensagem que adora, um louvor que adora, um evangelismo que adora. Você viu? É muito mais do que o momento litúrgico da canção. Eu não estou menosprezando, irmãos, me entendo, nós temos livros poéticos na Bíblia. Deus separou a poesia bíblica e a canção como algo fundamental. Pode ver que no céu os ministros adoram a Deus. Mas Deus deixou isso de propósito para mostrar para nós o seguinte, que a adoração ela é importante, que a liturgia ela é importante, mas se a gente não tiver isso como um estilo de vida, não adianta só cantar. Isso que você está falando, Gil. E pode ver que quem adora de verdade, no que faz, ele é contagiante, né? E é curioso, né? Porque desde a minha conversão, a gente vê uma ênfase tão forte quando se fala de adoração, envolvendo o louvor, né? Como se só no louvor ocorresse isso, que é o que o senhor estava mencionando desde o começo. Obviamente que não dá para desmerecer, né? Muito pelo contrário, mas... isso atribui ao quê? Falta de entendimento, enfim. Eu diria que é um misto de coisas, pastor Johnny. Porque realmente há uma presença especial, há uma entrega, há uma visitação. Então, em primeiro lugar, há uma espiritualidade genuína.
mas segundo lugar porque também há um entendimento, na minha opinião, um pouco limitado, bipartido, porque naquela hora Deus está, na outra hora Deus não está, entendeu? Como se aquele momento fosse de adoração e o outro não fosse. Ou seja, falta a fundamentação das Escrituras nisso. Pode ver que nós temos um pouco de dificuldade disso. Por quê? Porque o irmão fala, não, vai ser o quê? Louvorzão, então eu vou. É culto de oração? Ah, não vou não. É louvorzão, é adoração, eu vou. Ah, mas é vigília? Ah, não vou não. Ah, é o momento de exaltação, é 24 horas ou uma semana de adoração, eu tô lá. Ah, mas é um estudo bíblico, eu não vou não. Porque a gente separou. E tem uma outra coisa também, que é o espírito da época. A música, ela é um carro-chefe nos nossos dias para mudar pensamentos e criar culturas. Somos fruto de música, pode ver. A música, ela tem um poder. Lembra aquela série de mensagens daquela... como que é o nome mesmo? Poder da música, né? Daquele grupo... Esqueci o nome agora. Eu tenho um cadastro aqui que mostra como a música ela tem esse poder de dar valores, de dar identidade, de influenciar ideias. Então, também a gente é fruto desse ambiente musical. Então, quando a gente se converte, a gente quer fazer algo para Deus. E não está errado, tem que fazer mesmo, e eu sou favorável a isso. Só que, assim, a gente tem que lembrar que o ensino bíblico ele é muito mais profundo e muito mais marcante do que apenas isso. Ele é muito mais marcante, ele é muito mais centrado do que tudo isso. E é por isso que a gente precisa ter essa compreensão. Entendeu? Pode ver, alguns períodos da história, isso foi muito mais usado, em outros períodos não foi tão usado. No passado era usado com mais qualidade. Aquele documentário, a gente vê isso. Como que é o nome mesmo? Graça e paz, Felipe. Como vai, querido? Paz, pastor. Paz, irmãos. Tudo bem? Graça e paz, Felipe. Como que é o nome, Felipe, daquele documentário que fala sobre a música e aquele órgão que patrocina... É do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, isso, obrigado. Música, Primeira Arte. Obrigado, fantástico. Então, obrigado, Felipe. Eu estava tentando citar e não lembrava o nome, eu estava tentando abrir aqui. Então, o que acontece, irmãos? Voltando a falar. Podem ver que naquele documentário, na antiguidade, a música ela tinha um papel mais inteligente. Hoje, ela tem um papel mais de manipular as pessoas e de conduzi-las. Então, fica aqui, quem não assistiu a esses três vídeos, assistam. Brasil Paralelo produz obras excelentes. Talvez você não concorde com todas, pode ter um ponto de discordância aqui, outro acolá, mas é um trabalho, na minha opinião, muito bom. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho deles, tá bom? Então, Gil quer falar mais alguma coisa? Pastor Johnny quer falar mais alguma coisa? Não, eu só acho curioso, né? Até a menção do que o senhor fez agora, quando se trata de um momento de louvor na igreja, aparentemente torna-se mais agradável. Mas a pergunta que eu faço é, eu estou indo lá para agradar a minha carne, eu estou indo para adorar a Deus, né? Colocá-lo no centro. Enfim. Sim. Por outro lado, pastor Johnny, deixa eu ensinar uma coisa para você e para todos aqui. Tem vezes na nossa vida que nós precisaremos ter um pouco mais eu diria, não vou dizer que você não está tendo, não é isso, tá? Não é isso, mas a gente, muitas vezes, a gente acaba não tendo, eu diria, uma certa doçura de entender a época. Vou explicar. Você não está errado na sua crítica, a gente está indo lá para adorar a Deus, certo? Mas eu entendo o que o senhor fala, é sensibilidade com aquele com o momento. A gente tem que saber, por exemplo, até onde eu posso ir sem se perder. Por exemplo, o marketing na igreja. A gente sabe que tem muita gente que usa o marketing para tomar proveito. Mas o marketing na igreja atual, até onde é legítimo? Você está entendendo? A gente vai deixar de usar a tecnologia, a gente vai deixar de usar o marketing? Não, mas até onde a gente vai? Tem uma linha.
Se a nossa sociedade ela não sabe o que é adoração e ela se entrega à musicalidade vulgar e barata, está aí um desafio para nós. Por isso que fazer teologia é o que? É pensar sobre, é refletir aonde a igreja está indo. Mas, ao mesmo tempo, dá esse viés do quê? De compaixão. Porque muitas pessoas não entendem isso. E elas não estão fazendo de maldade. E a gente tem que ter esse critério de compaixão bem estabelecido dentro de nós. Vou dar outro exemplo, irmãos. Teologia da prosperidade. Tem gente que entra na teologia da prosperidade que era um quebrado. Era um quebrado, egoísta, mesquinho, avarento. Quebrou muitas vezes, quebrou na família, vivia uma vida porque ele adorava o dinheiro. Ele aprendeu que no dízimo Deus está prosperando. E hoje ele segue a teologia da prosperidade. Lá no fundo ele tem dúvidas, mas ele está vendo acontecer alguma coisa. E ele dizima mesmo, meio que por barganha, mas dizima. E ele está vendo acontecer. Então, compete a gente quebrar os tabus. Compete a gente chegar nesse irmão e falar, meu irmão, barganha não é de Deus. Mas, pastor, está acontecendo. Aí a gente fala, não, está acontecendo porque o cramunhão que antes te prendia, chamado egoísmo, avareza, você, quando começou a dizimar, você começou a quebrar. E aí Deus começou a prosperar. Mas, Deus quer quebrar mais. Entendeu? Então, perceba, tem vezes que a pessoa ela entra porque ela está vendo ali uma maneira de aproveitar o mercado. Mas tem vezes que não. Tem vezes que a pessoa entra... Por exemplo, irmãos, essa questão das músicas nossas, né? A gente vê que hoje as nossas músicas são mais egocêntricas. E a gente tem que saber que o nosso mundo é egocêntrico. A nossa cultura é egocêntrica. Então, compete a gente sair do egocentrismo. Ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer uma avaliação de um hino, por exemplo, né? A gente, de vez em quando, ouve aquela discussão, né? Aquele hino que Jesus em tua presença, que é um clássico. Nós te entronizamos, né? Ali é poesia. Aí os irmãos falam, não, eu não canto porque... Poesia, gente. Davi falava que os montes pulavam, entendeu? Que os mares bravavam. É poesia. Então a gente tem que fazer a leitura da teologia com a poesia. Tem que entender. Agora, quando a gente nota que o negócio está virando heresia, que as coisas estão frouxas, aí a gente tem que ser um pouco mais assertivo e corretivo. Uma outra coisa, né? Chegou uma irmã, em vez em quando eu conto essa história na igreja, e falou para o pastor, o senhor deixa eu cantar um hino, né? E aí o pastor falou, claro, irmã. Aí o pastor, o culto rolou, cheio de oportunidade, o pastor esqueceu da irmã. Aí acabou o culto, a irmã veio com uma tromba quase do tamanho de um saxofone. Pastor, estou muito chateado. O senhor não me deixou cantar. Aí o pastor falou, filha, pode cantar. Sobe lá no púlpito e canta. Não, mas o culto já acabou, irmã. A irmã queria cantar para a igreja ou para Deus? Aí foi uma experiência, eu sei que ali foi pedagógico de todos os sentidos, né? Porque na realidade a irmã estava cantando para quem? Ela queria cantar para a igreja, mas ela não tinha noção de que, é verdade, pastor, eu posso agora, né? Eu vou lá. Ô, pastor, me perdoa. Então eu não sei se o pastor fez isso para deixar a irmã de lado, eu não sei, mas assim, nessa historinha ensina bastante que a adoração ela é muito mais do que a gente cantar para a igreja, né, gente? É um estilo de vida, tá bom? Judá tem que ir na frente, irmãos. Judá tem que ir na frente. Mas dessa vez eu te louvarei, tá bom? Vamos lá. Aqui nos slides a gente vai passar bem rapidinho os slides, depois a gente vai ler, hoje a gente vai ler o resumo do livro-texto, tá? Porque o resumo vai ser uma síntese de todo o material. E aí a gente vai ficar dessa forma. Só um minutinho. Vamos lá, então. O slide. Estão vendo o slide aí? Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Pode ler para nós, pastor Johnny. A adoração. Adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração. Grudem. Ótimo. Continuando aqui. Continuando. As consequências da adoração genuína. Alegramo-nos em Deus.
recito aqui os salmos? Não, não precisa. Não, tá? Aproximamo-nos de Deus, Deus alegra-se em nós. É de senso comum que há uma alegria indescritível em nós quando o adoramos, quando nós nos aproximamos, e que essa alegria também é compartilhada por Deus conosco. É de consenso comum. Temos jargões, por exemplo, que a presença de Deus ela é derramada, e a gente sabe que não é apenas jargão, porque na realidade a adoração ela é uma invocação. Porque você não tem como adorar sem invocar. Porque a adoração ela é uma invocação. É um gesto de louvor a uma entidade. Logo, esse ser é prestigiado, é exaltado, é engrandecido. Por isso que a gente sabe que a idolatria fere o caráter de Deus. E aqui, irmãos, já de bate pronto, hein? A gente gosta de falar demais da idolatria católica e aí vai. Mas idolatria é idolatria, viu, irmãos? Idolatria é idolatria. Sejam ídolos visíveis ou invisíveis. Sejam ídolos como o ego, ou quem sabe o egoísmo, a egolatria, ou quem sabe como a prosperidade, ou como a casa, a família, ou como o próprio dom. Pode ver que tem pessoas que são idólatras do seu próprio dom. Idolatria é idolatria. É uma invocação, uma entidade que não pode ser adorada, ou que não deveria ser adorada. Porque o único que deveria ser sempre adorado é o Criador de todas as coisas. Então a gente sabe que numa adoração genuína há tudo isso. Há uma alegria nossa em Deus, porque é como se fosse o nosso reencontro com o Eterno. Deus se aproxima de nós porque é um gesto de invocá-lo, e Deus ama ser invocado, convidado, e Deus, de contrapartida, vai se alegrar com esse gesto. Por isso que os demônios se enfurecem contra qualquer adoração. Tudo bem até aí? Algum comentário? A definição de Gruden sobre as consequências da adoração genuína? Querem comentar algo? Então vamos lá. Felipe Rente, leia para nós. Por favor. As consequências da adoração genuína. Deus ministra a nós, os descrentes sabem que estão na presença de Deus, os inimigos do Senhor fogem. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. Isso é forte além da conta, né? Porque não precisaríamos ser ministrados por Deus. Bastava ser, eu diria, bastávamos adorá-lo. Mas Deus faz questão de, nessa interação, de ainda nos instruir. Talvez, eu não sei, tá, irmãos? É uma dedução minha, que me veio à cabeça, inclusive, agora. Os anjos no céu não precisam dessa ministração. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes e qualquer outro ser divino que habite nos céus, ele não precisa ser ministrado, porque eles já estão num grau de perfeição. Nós precisamos, porque estamos nesse estado de construção. Então, para nós, a ministração, ela vem como um presente. Mas os seres divinos talvez não precisam. Talvez. Deduzo, tá, irmãos? Pode ser que eu esteja enganado. Aí a gente precisava bater um papo com Gabriel, com Miguel. Né? Quem sabe, se o irmão for revelado aí por algum deles, eles falarem com vocês, ou comigo, né? Mas isso, é claro que é uma brincadeira carinhosa. Não que não possa. Se Deus se revelou com Gabriel, com Miguel, para Daniel, para Zacarias, para Maria, porque não pode também? Pode, Deus pode tudo. Mas assim, o que eu quero dizer é, eu deduzo que entre os seres perfeitos não tem essa ministração. Por quê? Porque para nós isso é relevante. Porque Deus sabe que isso constrói em nós algo significativo. Então, Deus não precisaria fazer nada,
mas ele faz porque ele sabe que nessa adoração, nessa entrega, nessa doação, nessa alegria que temos em fazê-lo, ele, além de se alegrar, ele ainda nos ministra, ele nos revela, ele nos esclarece, ele nos ilumina. Então, eu quero acreditar nisso, tá? Outro fator poderosíssimo é que os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Naquele livro, Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd-Jones ele conta uma história fantástica, que tinha uma mãe de santo que todas as vezes via uma multidão passar em frente à porta da sua casa. E um dia ela perguntou: para onde vocês vão? Ela falou: não, nós vamos na igreja adorar a Deus e ouvir o pastor. E um dia ela resolveu ir, essa mãe de santo, essa espírita, resolveu ir na igreja. E quando ela chegou na igreja, ela disse o seguinte, que ela foi a primeira vez, foi a segunda, chegou uma hora que ela se converteu. E perguntaram para ela: por que você se converteu? Ela não teve possessão demoníaca, aquilo tudo que a gente costuma ver, né? E ela disse assim, que ela aceitou Jesus, ela foi liberta das religiões erradas. Estou te falando isso, irmãos, porque mesmo nas igrejas tradicionais, guardem isso, tá? Há libertações poderosas, tá bom? Uma outra hora a gente vai comentar detalhadamente isso nos outros módulos. Não quero entrar aqui, que senão eu não vou sair hoje. É um assunto que vai demandar quase uma aula, pelo menos um módulo, né? Então, mas assim, creia nisso, irmãos. Os nossos irmãos tradicionais, eles também têm operosidades sobrenaturais. Simples. John Wesley não expulsava demônio e vidas se convertiam. Spurgeon não expulsava demônios e vidas se convertiam. Por quê? É o poder da palavra que liberta aquelas vidas. Então, pessoas escravizadas no qualquer tipo de pecado ou de qualquer tipo de espiritualidade, o poder da palavra é libertador. Então, pode ser que aconteça manifestações de possessividade demoníaca ou não. Não importa, porque o importante é que a pessoa seja liberta, tá bom, irmãos? Não é o fato da mãe de santo não cair que ela ainda tem demônio. Não, irmãos. O fato é relativo. Nem todo mundo que é liberto de demônios vai cair possesso. Porque muitas vezes os demônios estão na mente. É o corpo de ideias malignas na mente. Bom, a gente vai... Outra hora eu explico melhor. Mas voltando. Martin Lloyd-Jones, então, disse o seguinte. Que essa mulher foi na igreja e quando perguntaram para ela, ela disse: não, é porque aqui na igreja eu vi algo diferente que acontecia nas nossas sessões. Nas sessões, nós víamos a manifestação de um poder. Mas na igreja foi o poder santo. Na igreja havia uma característica de um poder santo, puro, que é o poder de Deus. E então, ela, que era uma pessoa espirituosa, que sempre tinha essa relação com o místico, viu que no evangelho é esse poder. Então, os descrentes sabem que estão na presença de Deus. E é de fato, coisas maravilhosas acontecem, né? E os inimigos não aguentam. Por quê, irmãos? Lembram? A gente invoca, ele vem. E quando vem quem? Deus. Deus é luz, é o Pai das luzes, é perfeito. E as trevas? E por isso que em alguns momentos de adoração há possessões demoníacas, né? Acontece. Mas tem vezes, irmão, que a pessoa é liberta dos demônios e ela nem sabia que foi liberta. Os demônios caem por terra no momento que a pessoa começa a adorar. Por quê? Porque Deus contempla aquele coração, quebra aquelas algemas, liberta aquela alma cativa. E eu acredito muito nisso. Porque nem toda a possessão demoníaca, irmãos, é um fator determinante de transformação. Muitas vezes a pessoa cai endemoniada, mas depois ela volta às mesmas práticas, ou seja, não adiantou nada. Ela volta a viver nos ensinos de demônios. Então, o fato de cair endemoniado 1, 2 vezes não quer dizer muita coisa, tá bom? Eu acredito, sim, que pessoas têm que ser libertas, mas se elas caem endemoniadas, a grande libertação é elas se entregarem a Cristo, elas se renderem a Cristo e elas se voltarem a Cristo. Teve um pastor norte-americano, da linha da teologia da prosperidade, que o filho dele caiu endemoniado, em certa ocasião. E ele mesmo disse: meu filho ficou brincando com as trevas. Eu não duvido, irmãos, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja brincando com o diabo, entendeu? E aí, achando que o diabo não vai pegar porque é o filho do pastorzão, entendeu?
Até parece que o capeta vai dar essa sopa, né? Até parece. Tá bom? Algum comentário aqui, queridos? Ô pastor, eu lembrei daquela passagem do Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor reconheceu que Deus estava com eles quando eles saíram da fornalha, né? Glória a Deus. É isso aí. Adoração, né? E vem cá, eles Adoração. tocaram lá? Eles tocaram alguma música? Não, Eles entendeu? não sei, não dava para ver. Mas acredito que não. Eles deviam assim, deixa queimar, deixa Deixa aqui, queimar. Oh, boa, meu Deus, não, boa. não. Não era Muito essa boa. música, não. Essa não. Jesus, né? Era qualquer coisa de bálsamo, de socorro, mas não era de queimar, não. Mas por que eu estou brincando assim, irmãos? Porque você vê, a adoração é muito mais do que a canção, gente. É um Verdade. estilo de vida, entendeu? Você vai ver, por exemplo, o Pai da Fé, quantos hinos ele compôs, entendeu? Então a adoração é estilo de vida. Jesus não era um poeta. Jesus foi o maior de todos, mas a gente vê que como poeta não tem texto de poesia. Como Davi, por exemplo, como os filhos de Asaf, né? Porque é um estilo de vida, é um estilo de vida. A poesia, a canção, a melodia são talentos, são dons artísticos da musicalidade. A adoração é estilo de vida. Vamos lá, então? Continuando aqui. Pode ler para nós, Gil. Adoração, conclusão. Adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? A adoração é uma atividade espiritual, ou seja, ela nasce no Espírito. E a gente depende do Espírito. Por essa razão que a gente não pode se iludir achando que somente a performance emotiva vai gerar adoradores. Não, pode até ter um lado mais sensorial, mais emotivo, mas nem sempre pode ser a manifestação do Espírito Santo. Porque a adoração ela é uma atividade espiritual, ela é uma disciplina espiritual. Né? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, perceba, irmãos, quando a gente faz as nossas críticas, eu não estou aqui dizendo que o irmão não pode chorar, que o irmão não pode pular, que o irmão não pode... Não, não é nada disso. O lado artístico, ele é belo até na igreja, na fé. Mas eu digo o seguinte, que muitas vezes não é só o lado artístico, emotivo, contemplativo. Porque se tratando de uma atividade espiritual, ela precisa dessa condução pelo poder do Espírito. Quer ver um exemplo, irmãos? O verdadeiro adorador, ele vai adorar quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Pode ver que ele não é uma pessoa condicionada, né? As coisas estão bem, eu adoro. As coisas estão mal, não dá para adorar, eu não estou bem. Não, ele adora também. Ele é intenso nisso, nessa entrega. Então, nós precisamos do Espírito Santo, inclusive para adorar. Eu não sei se vocês já estudaram ou já viram a história do cantor cristão. Quem já teve alguma experiência de estudar ou de estudar algum hino do cantor cristão? Já ouviram alguma coisa sobre o assunto? Já li um livro de um autor chamado, não lembro do seu autor, mas é de Salomão Ginsburg, que é compôs várias músicas do cantor cristão, é muito bonito. E você lembra qual foram os contextos que ele escreveu aqueles hinos que se tornaram clássicos? Por De exemplo? memória agora não lembro, mas eu sei que não foram só contextos de alegria, né? Boa parte das músicas, cristãos passando por perseguição, por dificuldades, e nesses momentos também compunham essas poesias a Deus, né? Exatamente. A gente tem o próprio Castelo Forte, que é de Lutero, né? Que o pessoal acha que, tudo bem, ele fez a reforma, estava lindo, maravilhoso. Pelo contrário, né? Ele foi perseguido pela Igreja Católica. Não devia estar fácil para Lutero, além das suas dificuldades, né? Ele tinha
várias coisas que o afligia, né? E o Muito bem, Castelo filhote. Forte é bonito porque pensa, uma pessoa que passa por uma perseguição como Lutero passou, tendo todas as... Imagina a cabeça de Lutero, né? Que foi criado dentro da Igreja Católica e tem um insight de Deus e um chacoalhão do Espírito Santo e agora toma um novo rumo, né? Se não for Deus sendo o seu castelo forte, a sua segurança, não há mais quem possa ser, né? Muito bem, filhote, era isso. Por isso que eu te perguntei. Você resumiu bem e lembrou bem. Os hinos do cantor cristão, a grande maioria deles, irmãos, foram momentos de dores, que nem Davi, irmãos. Momentos de terror, de desalento, de provação. E eles compuseram em meio aos prantos. Ali, naquele momento de dor, de provação, de angústia, nasceu as suas poesias. Ou seja, a adoração é muito São mais do orações, que... né, pastor? Oi, filho? São orações, né? São São orações orações escritas, na verdade. que acaba, E eu, né, que e acaba faz muitas falta, né? vezes pela poesia, pela aptidão artística, eles acabam entoando como um salmo. Não deixa de ser uma oração cantada. Então é isso aí. Pastor Johnny, quer comentar alguma coisa sobre isso? De algo que você viu também? Eu estou tentando lembrar aqui o louvor e também os autores. Eu não vou me recordar agora não, mas tem tudo a ver com o que o próprio Felipe mencionou. No momento de grande dificuldade, a pessoa só coube a ela adorar e a paz ali que excede o entendimento inundou o coração da pessoa ao ponto dela, enfim, ficar bem consigo e obviamente com Deus. Mas eu não lembro aqui agora. Eu tentei procurar aqui, mas eu não lembrei. Não, mas com certeza depois o irmão vai se lembrar de vários. E um hino muito lindo é Nos Galhos Secos, né? Dizem que a história era uma mulher que vivia na prostituição e ela, se rendendo a Cristo, viu aquela composição como retrato da própria vida dela. Fantástico, né? Então, irmãos, é isso aí. A adoração ela é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Dessa forma, invocamos, adoramos, nos alegramos, Deus vem, há uma marca sobre as pessoas, os demônios batem em retirada. Agora perceba, se não há o Espírito Santo, nada disso acontece. Só o lado artístico, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto? Se o senhor me Ô, permite, pastor. Oi. Pode falar, John. Ô, pastor, diante ouvindo o que o senhor estava falando aí, hoje vendo algumas coisas, nossa, é uma aversão tão grande assim, né, em relação aos louvores que eram feitos com sofrimento e oração, né? Hoje estava vendo, né, de um grupo que arrasta multidões, né? Uma banda gospel que arrasta multidões e que mistura ou misturou, pelo que eu pude ver, misturou num culto algumas músicas seculares com os louvores. E o pastor dela saiu em defesa dessa banda e tal, e falou uns argumentos, foi muito infeliz nos seus argumentos. Gil, Assim, deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação, vou sim, continuar. claro, Eu quero que você continue essa linha de raciocínio, porque a gente vai fazer uma breve discussão sobre isso, tá? Deixa eu só tá dar aqui, boa. deu tempo? Só um segundinho, irmãos.